Olá, boa tarde. Estamos começando o nosso encontro aqui de todas as terças-feiras, nosso Mulheres Poderosas. Eu sou Silvia Cancherini e junto com Karen Abbe seguimos até às 16 horas. Tema de hoje, famílias alternativas, homoparentalidade. Você já ouviu falar sobre isso? Com certeza já. O conceito família surgiu na Roma antiga e era definido pela estrutura patriarcal, pais, filhos, ligados por vínculos matrimoniais e consanguíneos. Durante a Idade Média, essa estrutura ampliou, incluindo também os descendentes. Com a Revolução Industrial, a família passou a representar uma instituição normalizada por uma série de regulamentos de afiliação e de aliança, incluindo também indivíduos sem vínculos consanguíneos. Diante das mudanças religiosas e econômicas, também socioculturais, advindas da vida contemporânea e da revolução sexual, o contexto familiar mudou, englobando indivíduos unidos apenas por vínculos afetivos. Surgem assim as famílias homoafetivas e o conceito de homoparentalidade. Para falar sobre isso, para a gente discutir esse assunto, temos aqui convidados especiais, né, Karen? Isso. Bom, boa tarde, Silvia. Boa tarde. Boa tarde, internautas. As pessoas que estão participando hoje com a gente são convidados super especiais. Nós temos a Patrícia, a Melissa e o Léo Áquila participando com a gente hoje. Boa tarde. Boa tarde. E já tem internauta. Já tem internauta aí, ligado aí na gente. Tem a banda Grave Zero e tá mandando boa tarde pra gente, pros convidados. Beijo pra vocês. É só isso. Então, vamos começar. Eu tô meio perdida aqui. Vamos começar com o quê? Vamos contar a história dos nossos convidados. Por onde é que a gente vai começar? Vamos começar, porque assim, a Patrícia e a Melissa são um casal. Sim. Né? E o Léo, embora tenha o seu namorado, tá aqui sem o namorado. Abandonado no altar. Abandonado. Vamos começar conversando um pouco com a Patrícia e com a Melissa, para vocês contarem pra gente um pouco da vida de vocês, assim, no geral, para o nosso internauta ficar conhecendo um pouco mais. Bom, estamos juntos há 3 anos e juntos criamos o Alê, que é o filho biológico da Patrícia, tem 10 anos, estuda numa escola pública e vive com a gente e visita o pai dele de 15 em 15 dias. Então a vida dele é com a gente e nós ensinamos, nós criamos ele dentro da casa. Agora, como é que foi esse encontro de vocês? O Léo, ele disse que ele já nasceu, né? Na barriga, a mãe dele já... Eu já sabia que isso Já sabia que... Ela foi tossir, saiu um monte de glitter, ela falou, tem uma drag aí. Agora, para vocês, foi uma descoberta assim, que aconteceu de sopetão, foi aos poucos, aquela coisa na adolescência, na infância, como é que foi isso? Não, eu já sabia naquelas, né? Não tinha ainda uma visão do que era, mas desde os 9 anos já me interessava por meninas, sempre. Então assim, eu gostava da minha melhor amiguinha, enfim, mas eu não sabia administrar isso na minha cabeça. Fui casada, casei muito nova, casei com 19 anos com um homem, né? Fiquei casada com ele até os 30 anos. Aos 30 anos eu não aguentava mais. Porque eu vivia na sua vida dupla, né? Querendo e não podendo. Então, ocultando isso. Eu sofria muito, um sofrimento muito, muito intenso dentro, porque você começa a se conhecer muito. E isso começa, eu preciso viver isso para ver se é isso que eu queria. E foi o que eu fiz. Aí eu acabei me separando do meu marido, a gente se separou, estamos separados há 4 anos. E você colocou isso para ele? Você colocou o motivo dessa separação? Você disse, não, eu não coloquei. Mas quando eu coloquei, aí foi bem difícil, né? Pra mim, pra ele, família. Foi um choque total. Porque eu tenho um irmão, que ele é 3 anos mais novo que eu. Mas minha mãe, eu sou filha única, mulher, tem um irmão. Então minha mãe ficou muito mal. Agora nós estamos num relacionamento muito bom há mais ou menos 1 ano. Que deu pra a gente estar conversando sobre tudo, mas sempre aos poucos, nada, muita informação pra ela. A família toda sabe, não a família nuclear só, mas todo mundo já sabe sobre ele.
E a inserção do meu filho, pra saber, foi bem difícil. Ele tinha 7 anos na época. Foi bem complicado. Porque, né, ele queria muito ter o pai dele, a gente voltasse ao relacionamento. Existia isso pelo pai dele, enfim. Foi complicado, mas ainda existe uma dificuldade, né, entre os dois, natural. Entre a Melissa e o seu filho. Existe. Agora, como é que o seu ex-marido aceita isso? Então, foi bem difícil para ele aceitar, tanto que ele me deu o divórcio tem 7 meses só. Antes ele não queria dar, agora ele casou, tem um mês que ele tá casado, né? Agora sossegou, porque daí ele ajeitou a vida dele e parou de pegar no pé, né? Infelizmente, né? É assim que acontece, né? Cada um... muito saco durante muito tempo. A gente tem a participação do internauta aí. Tem a Marise, boa tarde Marise, ela está perguntando para a Patrícia e para a Melissa como o André já enfrentou, se o André já enfrentou algum problema na escola por conta de ter as duas mães. Ah, então, meu filho chama Alexandre. Ela falou André. Mas tudo bem. Então, o Ale nunca enfrentou, porque é muito raro trazer coleguinhas. Uma vez ele foi levar um colega e falou, mãe, por favor, vocês não vão se beijar, né? Porque não, então assim, nunca foi falado. Ele tem quantos anos? Desculpa, 10 anos. E ela está perguntando também se isso aconteceu, como é que vocês agiram nesse caso? Nesse caso, como ele sabe da gente, ele respeita a gente muito, a gente cedeu a esse pedido dele de não beijar na frente, a gente não vai falar nossa vida particular também, porque entre colegas de 10 anos ele também não tem interesse nisso, ele quer jogar videogame, as coisas de menino de 10 anos. E então a gente, tudo bem, a gente também não precisa fazer com que isso seja o tópico de conversa com vocês, seu amigo. Então a gente deixou sem falar nada, continuamos nossa vida, fomos dormir no nosso quarto. Se o moleque entendeu não, quando foi dormir, tudo bem. Mas o Ale, ele entende e ele fala só entre família. Ele não fala. Mas quando ele se refere, ele fala que nós somos amigas. Ele não fala só namorados, ele fala somos Mesmo porque 10 anos, né, ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa para viver e entender, né, de sentimentos e tudo mais. Agora o Léo. Tem a banda aqui, Silvia, a banda está perguntando o seguinte, para o Léo Áquila, né? Uma vez eu ouvi falar que você era pai. Minha dúvida é a seguinte, seu filho não sofre discriminação dos amigos por ter um pai que é homossexual e famoso? Sofreriam se soubesse. Boa tarde, qual é o nome dela? É Banda Gravizera. Banda Gravizera, nossa, eu nunca tinha visto esse nome. Mas é coisa de internauta, né? Tudo bem, tá valendo. Então, eu criei os meus filhos de maneira que eles entendessem que isso é uma coisa natural, é uma coisa... Porque ser homossexual é uma coisa natural e espontânea, ninguém escolhe. Até porque se eu pudesse escolher, eu seria o maior comedor da praça, cara, sem dúvida nenhuma. As mulheres são lindas, são deliciosas. Por que eu ia recusar? Não é? Então, se eu de maneira natural recuso, é porque eu nasci assim. Eu tenho alma de menina, gente, não posso fazer nada. Aí tudo bem, eu criei os meus filhos ensinando para eles que existem vários tipos de pessoas. Tem menino que nasceu para gostar de menino, tem menino que nasceu para gostar de menina e vice-versa. No caso das meninas também. E eles cresceram achando isso muito normal. Léo, deixa eu só interromper você um pouquinho para a gente entender e também situar o internauta. Você tem 2 filhos. Tenho 2 meninos. São frutos de um relacionamento? Você já foi assim como a Patrícia casado? Não. Eu só uma produção independente para ter seu filho? Né? Um eu adotei e o outro eu compareci mesmo, fui lá, experimentei, não gostei. Experimentei porque de tantas pessoas encherem minha cabeça, eu falei, tá, eu vou provar, baixa a calcinha. E não olha pra mim. E aí fui lá e fiz, um mês depois ela me ligou, parabéns papai, eu quase morri do coração, né? Porque eu achava que eu era mamãe. De primeira, na primeira, única vez, eu sou muito fértil, né? A única vez na minha vida que eu transei com uma mulher, ela engravidou. E agora eu tenho um bebezinho lindo de 12 anos de idade. E aí eu criei eles 2 sabendo disso. Aí qual foi a instrução que eu dei quando eles foram para a escola? Eu ensinei para eles que dentro de casa tudo é lindo. A gente se entende, nós somos família, nós nos amamos. Do portão para fora é rua e a rua é cruel. Aí eu expliquei para eles o que era preconceito. Falei, olha, apesar de ser normal, tem gente que não aceita, porque a maioria das pessoas é heterossexual. Então, como a maioria é quem fala mais alto, a minoria sofre.